Olá, espectadores da BMC News, eu sou Mário Goulart, o Analisto, e estamos em mais um episódio do Analisto Visita. Só que hoje o Analisto não visita, o Analisto será visitado. Receberemos uma visita ilustre aqui do Bruno Luiz Assaf, que é Country Manager de Infraestrutura da Dell Computadores. A Dell, acho que fala por si só como empresa, né? E a gente vai bater um papo aqui sobre carreira, sobre visão de empreendedorismo, sobre atitude empreendedora, e vai ser um papo interessantíssimo. Vamos lá. Como vai, Bruno? Prazer recebê-lo aqui no Analisto Visita, tudo bem? Prazer em conhecer aqui os estúdios da BMC News e estar contigo pessoalmente, Mário Analisto. Muito bom. Bruno, você acaba de lançar aqui um livro, né? Ele é um capítulo de um livro aqui de histórias de sucesso, onde eles reúnem. Esse livro é lançado, acho que anualmente, né? E já estamos no 12º volume e reúne aí uma série de executivos de empresas, dos mais variados. Eu estive no lançamento do livro, conversei com o pessoal de indústria hoteleira, de indústria de tabaco, de indústria de tecnologia, do setor financeiro, onde esses caras contam as suas histórias de sucesso e contam como é uma gestão de carreira, quais são os drivers que fazem uma carreira bem sucedida no Brasil e no mundo. Eu tive papos aí de gente que teve operações na Indonésia, na África, mas o Bruno é um cara focado no mercado brasileiro, é um Country Manager. Conta um pouquinho o que é um Country Manager de infraestrutura da Dell. Bom, legal. Primeiro, a Dell é muito conhecida pelos PCs, né, Mário? Pela sua face mais visível aí de mercado, os nossos notebooks, PCs, equipamentos de produtividade pessoal. Essa é uma das áreas muito fortes que a gente tem, né? E a Dell aqui no Brasil é liderada pelo nosso presidente, o Diego Puerta. E ela tem uma unidade de negócio também que a gente chama de infraestrutura, que é infraestrutura de tecnologia. É o que tem por trás que faz o mundo rodar. Ou seja, tudo quando a gente fala de inteligência artificial, de nuvem, de servidores, armazenamento, tudo que processa os dados e é o motor da economia digital que a gente tem hoje. Então essa é a área que eu lidero aqui no Brasil e que eu tenho a satisfação aqui de ter uma posição com um time bastante grande, focado em ajudar os nossos clientes a impulsionar o desenvolvimento humano através da tecnologia. Muito interessante. E você, bom, a Dell, como eu disse, ela fala por si só, todo mundo conhece dos computadores pessoais. Você explicou aqui um pouquinho o papel mais de background que ela tem na questão da infraestrutura. E eu acho que é impossível falar da sua carreira sem falar de Dell, né? Até de falar de Dell no Brasil sem falar de você. Conta um pouquinho como é que foi a sua trajetória aí nessa empresa. Na Dell, eu estou há quase 25 anos na Dell. Eu passei por várias áreas diferentes, né? A Dell está também há 25 anos no Brasil. Esse ano nós vamos fazer 25 anos de Brasil, 40 anos no mundo, né? O Michael Dell é um empreendedor fenomenal, começou também a Dell no dormitório da faculdade lá no Texas, né? E aqui no Brasil, há 25 anos atrás, a gente começou num time pequeno ali de 150, 200 pessoas que eu fazia parte, quando a Dell veio para o Brasil. Antes disso eu tinha trabalhado em outras empresas como a Compaq. E a gente começou a montar toda a operação junto, alguns líderes, e lá no Rio Grande do Sul. Então, no mesmo prédio era tudo, era a fábrica, era o suporte técnico, que era o pedaço que eu tinha responsabilidade de implementar na época, era o financeiro, era o RH, era o pessoal de engenharia. Então a gente abria uma porta, entrava na fábrica e entrava na linha de produção. A gente abria outra porta, a gente estava do lado ali falando com o pessoal do suporte técnico. A gente atravessava o corredor e falava com o presidente da época. Então aquele ambiente de startup, mas sendo uma grande empresa chegando no Brasil. Então eu diria que essa foi a minha primeira experiência de startup, de empreendedorismo, e que aí a gente tenta ao longo da carreira manter, né? Então essa vibrância de, mesmo numa empresa grande, você não abrir mão de continuar mudando as coisas para melhor, de continuar achando novas iniciativas, mas aí dentro de um ecossistema maior. Eu achei interessantíssimo, porque realmente o que você descreveu aqui é uma startup. Eu acho que a única coisa que vocês não tiveram que fazer, porque
já tinha do Michael Dell era ir atrás de capital e de investidor anjo, mas mutatis mutandi, assim, é como se tivesse um investidor anjo, Michael Dell, a matriz lá nos Estados Unidos, investindo em um negócio completamente novo. Vocês partiram literalmente do zero para virar uma empresa que hoje, em termos de Brasil, é extremamente relevante e presente, né? Isso, eu imagino que deve ter sido, porque você realmente viveu a experiência de garagem da empresa, né? Essa questão de ir atrás de tudo que é necessário para que a empresa rode. Você tem mais alguma experiência interessante que você fala, puxa, isso foi extremamente desafiador nesses dias da garagem e que você gostaria de compartilhar aqui com o pessoal que está nos assistindo? Eu acho que tem diversos desafios. Você colocou muito bem, o Michael Dell ele é um empreendedor nato, né? E ele tem a Michael Dell Capital, inclusive com diversos investimentos, é investidor em diversos segmentos. Né? E o Brasil, de certa forma, era uma startup em um desses investimentos. Né? E uma das coisas que eu acho que é bastante desafiadora também, eu acho que você passa por transições na carreira. Né? E acho que mais do que os desafios de negócios, as maiores dificuldades são as suas próprias transições. Né? Então você começa e é um contribuidor individual, depois você vai gerir pessoas, aí você vê que aquilo que você sabe não é suficiente, né? Então você tem que buscar aperfeiçoamento, buscar formação, né? E você vai mudando e vendo óticas diferentes. Né? Então a gente tinha desafios, desafios que a gente conduziu exportar do Brasil para outros países, ou quando a gente se juntou com outras empresas, como quando nós fizemos a aquisição da MC. E aí é muito interessante você ver quando a análise é feita e as culturas têm valores comuns. Isso eu diria que é o fator mais essencial para o sucesso empresarial. Né? Eu antes trabalhei na Compaq, que fez algumas aquisições, e você via que eram aquelas aquisições que a empresa adquiria e a empresa que era adquirida ela murchava. Né? Ela deixava de existir, o produto deixava de ser relevante. Né? Na Dell a gente teve uma trajetória muito feliz, global, nisso que a gente via aqui no Brasil também, de quando a gente se unia com outras empresas, a gente tinha esses processos, tinham valores muito comuns. Então você começar pelo porquê. Né? E isso vale para a carreira. Né? A Dell está sempre entre as 100 empresas mais éticas do mundo, é uma empresa muito correta, é uma empresa há 20 anos atrás, a gente já estava falando sobre componentes socialmente responsáveis, sobre reciclagem, sobre como a gente tem um ambiente de trabalho mais equânime, mais respeitoso. Coisas que a gente está vendo agora em voga já são valores que vêm de muito tempo. Aí você fala assim, puxa, como é que você fica tanto tempo e tal? É uma empresa que se transforma, uma empresa que tem valores que são pétreos, né? De respeito, de eficiência, de competitividade, de foco no cliente, mas que ela vai se transformando. Então a gente era uma empresa de PCs há 20 e poucos anos atrás, entramos no mercado de enterprise, de servidores, de tecnologia, passamos a liderança desse mercado há mais de 15, 20 anos, adquirimos a MC, que é uma empresa de armazenamento, passamos por essa fusão de duas empresas muito grandes, né? Uma empresa focada em dados, uma empresa focada em processamento, e o que sai disso a gente olha e fala assim, puxa, nós sempre saímos mais fortes. Então acho que o grande desafio é, com todas as mudanças que acontecem, a gente olhar para o mundo e falar assim, o mundo vai mudar sempre. Como é que a gente faz para mudar junto? Como é que a gente faz para mudar antes? E isso, a gente às vezes pensa assim, pô, mas isso é empresa. Não, isso começa por cada profissional. Então eu olhar e falar assim, puxa, o que eu faço vai ser diferente. E aí você olha por um tempão e fala assim, puxa vida, de fato, eu não me reconheço eu mesmo há 25 anos atrás. Não fisicamente, não só fisicamente, porque eu tinha mais cabelo, mas especialmente pela forma que eu faço as coisas. É a atitude de eu vou ser um agente da mudança que eu quero que aconteça no mundo, né? Isso é muito importante. Eu acho que a gente está aqui conversando, quem está nos assistindo muitas vezes são jovens que estão aí na faculdade sonhando em empreender, sonhando em fazer sua startup, ou
de outra forma também, que estão sonhando em construir uma carreira. Então, esse mindset, essa forma de pensar é muito relevante, né? Você ser pensar em você mesmo como um permanente agente da mudança que você quer promover. É isso, Bruno? Sem dúvida, e isso em todos os níveis, né? Então, a gente vê que uma das coisas que eu escrevo no livro, né, para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, procure empresas em que você vê um ambiente dinâmico, que você vê um ambiente de respeito e otimismo, né? E procure especialmente por líderes que se importem, né? A Dell tem uma pesquisa que chama-se TELDEL, né, e é uma pesquisa anônima que as pessoas respondem sobre vários aspectos de como eles estão vendo a liderança executiva global da empresa, de como eles estão vendo o seu próprio líder, de como eles estão vendo o seu trabalho, né? É uma coisa que a gente leva muito a sério e entra até nessa questão da melhoria contínua e da sua própria mudança, né? Quando você muda para líder de pessoas, invariavelmente, aliás, eu diria que é uma coisa muito parecida com ser pai. É algo que você só descobre como é realmente quando você se torna pai, né? É impossível você preparar plenamente uma pessoa para ser pai. Quem não é pai vai saber, ou pai ou mãe, etc., né? Quem é pai já sabe, é impossível você se preparar só quando você é quem você realmente... Não tem manual para isso, né? Não tem manual. E ser gestor de pessoas também é a mesma coisa. Você não tem como plenamente se preparar. Você só descobre realmente como é quando você senta na cadeira, né? E esse TELDEL, né, ele vai lá na sua jugular como gestor. Porque ele é uma ferramenta que permite que todos que trabalham com você digam a realidade como ela é, como você é visto, né? E invariavelmente um novo gestor, ele vai pegar o seu primeiro TELDEL, 90% das vezes o resultado não vai ser um resultado bom. Porque ele é um novo gestor, né? E aí você pode optar por aquela postura defensiva de falar assim, não, eu estou fazendo tudo certo mim. E na verdade é o pessoal que não está me entendendo, né? Ou você pode optar para olhar, não, essa percepção é a realidade que eu projeto para o meu time, é a realidade que eu projeto para as pessoas. E aí essa atitude empreendedora envolve você ser um empreendedor de si mesmo e falar assim, puxa, como é que eu mudo? Como é que eu evoluo? Né? E aí você busca formações, busca diagnósticos, busca coisas e aí você vê claramente no seu TELDEL a sua evolução como gestor, né? Eu sempre tive um drive muito grande, um grit, né, de performance, de mudar as coisas, de empreendedorismo. Quando eu assumi como gestor de um time, há 10 anos atrás, nosso time de governo, o time, dentre outras coisas, o TELDEL falou assim, não, sua força é o drive, né? E colocou ali diversas coisas que eu podia melhorar, né? Foi muito interessante ver que ao longo dos 2, 3 anos ali que eu gerei esse time, aí eles já passaram a falar assim, não, sua força é visão, é estratégia. Então, assim, para você gerir um time, liderar um time, você tem que dizer para onde você vai, por que você vai, né? Isso é fundamental para ter um time que levanta de manhã e fala assim, por que eu estou aqui de manhã? É só pelo salário no final do mês? Isso vale para quem está entrando. Então, o que a gente passou a ver no time? O que era a nossa missão? Nossa missão ali do time de setor público da Dell era como é que a gente faz para a tecnologia melhorar a vida do cidadão e do servidor público. Sim. E aí o time ir nessa direção. Lógico, a reboque disso a gente vende equipamentos, a gente vende soluções, a gente vende tecnologia, mas como é que a gente faz? Como é que a gente chega lá? O que a gente fala, né? E aí, então eu falo para o jovem, ele tem que entrar e olhar assim, bom, onde eu vou achar um ambiente onde eu vou ter líderes que se importam e que realmente querem olhar para mim e permitir que eu tenha um desenvolvimento. Então procure um ambiente dinâmico, um ambiente com líderes que se importam, uma empresa que ouve, pessoas que ouvem. E aí você vai passar por essa trajetória de empreendedorismo pessoal. Muito interessante. Nós vamos para um rápido intervalo, estamos conversando aqui com o Bruno Luiz Assaf, Country Manager de Infraestrutura da Dell. Vamos para esse rápido intervalo e vamos continuar nossa conversa aqui sobre carreira e empreendedorismo pessoal. Até mais, fique com a gente.
Olá, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui com o Analista Visita e conversando com o Bruno Luiz Assaf, Country Manager de Infraestrutura da Dell, conversando um pouco sobre carreira, sobre a visão empreendedora, mesmo de quem foi para o mercado de trabalho, foi trabalhar em empresa, não foi fazer a sua startup, mas de uma certa forma, o que a gente pegou aqui dessa conversa com ele é que você tem que ser você tem que ser a sua startup, né? Você tem que o empreendedorismo ele começa dentro de você. Você tem que ter a atitude do empreendedor. É isso, Bruno? Sem dúvida. O mundo está mudando constantemente, as empresas estão mudando constantemente e a mudança começa sempre da gente, Mário. Isso é muito legal. E pensando em termos aqui de Brasil, né? O Brasil é um país de oportunidades, porém de desafios muito grandes. O Brasil é considerado hoje um país que, para o seu porte de economia, ele é muito ruim em termos de facilidade para se fazer negócio. Qualquer ranking de Doing Business mostra que o Brasil requer uma atitude, um engajamento, um foco em fazer negócios que é muito mais desafiador do que uma economia desenvolvida, um país... Os países que têm maior facilidade de fazer negócio são já desenvolvidos, né? O Brasil é um país em desenvolvimento, mas onde se requer muito mais em termos de atitude de alguém que vai empreender, tanto como na própria empresa, como dentro de uma organização. É isso? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu diria que a gente avançou muito nos últimos anos, né, Mário? A gente tem a gente tem diferentes cenários e a gente tem também um pouco da famosa síndrome do vira-lata, né? Quando a gente olha para vários avanços que conseguiram ser feitos, né? Desde a gente olhar do básico, há muitas décadas a gente já fala de imposto de renda eletrônico, né? E a gente começou a evoluir para várias coisas nessa linha que são muito avançadas, né? Ainda você pega países como os Estados Unidos, é uma dificuldade você declarar imposto de renda. Sim. Né? Aí você vai para PIX, auxílio emergencial por aplicativo, carteira de identidade digital, transferência de veículos, documentos digitalmente. Então são coisas que estão proporcionando mais agilidade para a nossa economia e que são iniciativas governamentais. E aí quando você olha para os países desenvolvidos, muitos enviaram auxílio emergencial, foi cheque pelo correio. Né? Você às vezes apresenta uma carteira de habilitação de direção quando você está em outro país e apresenta a versão digital e o cara da locadora não aceita, porque ele fala assim, ele nunca viu. É totalmente inovador, né? Então você tem um ambiente em que houve um grande avanço, né, nos últimos anos por parte do governo de fazer com que a nossa economia fosse mais digital. Dos países do porte do Brasil, talvez o Brasil seja o país mais avançado. E isso começou, inclusive, do segmento financeiro, né? Quando a gente tinha aquela época da inflação. Sim. Né? O segmento financeiro brasileiro sempre foi um dos mais avançados do mundo. Né? A questão de automação bancária no Brasil, o próprio PIX, né? O PIX é uma inovação que, se você parar e pensar em termos de, por exemplo, Estados Unidos, onde o pessoal envia cheque, não só o cara recebe cheque, mas ele paga a conta de luz da casa dele mandando um cheque pelo correio. É um negócio... você imagina o país da tecnologia, o berço do Vale do Silício, as grandes empresas de tecnologia, e você ainda tem instrumentos que poderiam ser considerados arcaicos, né? Paradoxalmente, o Brasil é um país extremamente difícil para se fazer negócio, tem algumas inovações aí em termos, o PIX, o gov.br, né? Puxa, a quantidade de coisa que você faz hoje digitalmente é absolutamente impressionante, ainda mais pensando num país que não pode ser considerado ainda um país desenvolvido, né? Um país em desenvolvimento. Então é muito interessante pensar nisso. Você falou dessa área de governo, né? Você foi foi muito tempo responsável pela área de setor público da Dell no Brasil. Compartilhe um pouco com a gente das suas experiências, que você acha que foi relevante, que você gostaria de contar, que foi desafiador e vocês saíram do outro lado.
Você pode falar um pouco sobre isso? Claro, assim, eu acho que o principal, as pessoas imaginam, sempre tem uma certa imagem difícil sobre governos e sobre a área governamental, né? A boa notícia é que quando você realmente vai para trabalhar com o governo, você descobre duas coisas. Você descobre que mais de 90% das pessoas são absolutamente corretas. Então não tem essa história de corrupção, etc. Então, assim, acontece, deve acontecer. Nós não temos absolutamente, a Dell é uma empresa entre as empresas mais éticas do mundo. A gente vende com total correção e compliance. Temos um programa muito forte aqui no Brasil e no mundo com relação a isso. Então você descobre, tem muita gente correta, muita gente querendo fazer as coisas e muita gente que trabalha muito, né? Não raro a gente fazia reuniões ali que avançavam no horário e conversas com o intuito de melhorar os serviços para o cidadão. Então, de fato, para mim foi uma surpresa, de certa forma, muito grande quando eu passei a liderar esse segmento, de que a coisa é muito melhor do que a gente imagina. E quando a gente olha, de fato, para os países e para tudo isso que a gente estava falando, o mundo digital do Brasil, ele é muito forte. A gente costuma dizer, onde o físico é difícil, o digital prevalece. Então, se olha em todas as estatísticas, né, o Brasil é sempre um dos maiores usuários, seja de qual for a rede social do momento, ou seja do WhatsApp, ou seja das comunicações, né? Então, onde o físico é difícil, tem um espaço muito grande para o digital e hoje para o empreendedorismo digital, né? Sem dúvida. E a gente vê isso em todos os campos, né? Quando a gente vai conversar, e nós visitamos aqui algumas empresas que trabalham com essa questão do processamento de pagamentos, por exemplo, começaram como startups e hoje elas navegam muito bem nesse mercado. E ainda existe um espaço, apesar de estarmos como Brasil muito evoluídos nessa área, ainda tem muito espaço para crescer. Como o pessoal fala, tem muita grama para cortar ainda no Brasil, mas é realmente impressionante. Uma questão que é muito importante aqui, que vale a pena ressaltar, e eu acho que é muito legal a gente receber essa percepção. Hoje a gente tem uma percepção muito ruim do setor público brasileiro, né? A gente, não só por todas as notícias que a gente acompanha há décadas sobre corrupção, sobre uma série de questões que não são bem colocadas no Brasil, mas também a própria ineficiência do serviço que você recebe. O brasileiro paga impostos escandinavos e recebe serviços de baixíssima qualidade, mas é muito alentador e até talvez inspirador saber que dentro do setor público brasileiro existe sim gente bem intencionada, gente que quer contribuir com o desenvolvimento do país, gente que trabalha muito. Existe também quase um preconceito, né? O funcionário público é o cara que passa no concurso para não trabalhar mais, que é só receber o contra-cheque no fim do mês. E são mensagens muito positivas que eu escuto aqui do Bruno. Tem gente muito boa. Assim, eu tive contato, por exemplo, com secretários de governo digital lá em Brasília, que tem formação em políticas públicas em Harvard. Gente muito boa, gente inteligente. E dou esse exemplo, obviamente, de Harvard, mas assim, tem N outras instituições, tem a Escola Nacional de Administração Pública lá em Brasília, formando excelentes quadros. Então, existe a possibilidade de se movimentar e a gente sempre falou, a tecnologia e o digital, ele pode trazer, tanto no setor privado quanto no setor público, mais para os clientes e para os cidadãos. Então, por exemplo, a tecnologia você pode começar a olhar e falar assim, bom, o transporte público você pode começar a saber, quando que o ônibus está chegando, quanto tempo ele vai levar. Como você sabe, se você é de uma camada de mais condições, um aplicativo de transporte. Você poderia e deveria saber que o seu filho entrou na escola, para saber que ele está na escola, que ele não está na rua, que ele não se desviou do caminho, que ele não foi sequestrado, para você tomar uma ação. Isso são coisas simples de implementar. Ou mesmo, a tendência agora cada vez maior, eu quero falar com um especialista de uma determinada área da medicina e não tem num determinado posto de saúde, não tem num local, e eu posso começar a conectar isso de forma eletrônica para que a população
tenha mais acesso. Às vezes você tem uma fila para um exame num determinado lugar e não tem em outro. Tem um colega meu, empreendedor, que está fazendo isso na área de exame para câncer de mama, um aplicativo interessante, chama-se Pink Map. Depois até vamos ver se a gente conecta. Ele está conseguindo trabalhar em vários lugares e reduzir a fila dos exames simplesmente por você ter uma visão de aonde você consegue fazer ou não, seja no setor público, no setor privado. Então tem uma série de oportunidades de melhoria e o que a gente vê é um filme em que isso evolui, né? E evolui com responsabilidade. Um dos nossos clientes muito grandes também, na minha vida antes de assumir esse novo desafio, era a Petrobras. Nós vendemos, como Dell, grandes supercomputadores. Hoje todo mundo fala de supercomputadores de inteligência artificial. A gente vendeu supercomputadores para a Petrobras. São centenas de milhões de reais, né? E aí você fala, mas o que faz com esses supercomputadores, né? Você tem, por exemplo, você fazer um poço de petróleo, você tem que fazer uma série de sondas, né? Que você vai lá, 20, 30 sondas, extrai através delas informações geológicas, faz uma análise, e aí a partir disso você determina o melhor lugar para fazer um poço. Muito bem. Cada sonda custa 100 milhões de dólares. Cada sonda é, de certa forma, uma agressão ali controlada, mas é um ponto de agressão ambiental. Ao você usar a tecnologia para, ao longo da última década, reduzir a quantidade de sondas que você precisa para fazer um poço para praticamente a metade, você economiza bilhões de dólares por poço. Sim. E você reduz o impacto para a natureza pela metade. Então, a gente vê uma empresa eficiente, uma empresa parcialmente pública, buscando a sua eficiência, usando a tecnologia para ter melhores resultados, para ter mais produção de petróleo, para ter um menor impacto ao meio ambiente. Então são coisas que a gente acaba só vendo quando a gente está dentro ali dentro da cozinha, olhando a coisa acontecer. E é literalmente, né? Você vai dentro do detalhe da operação, é no detalhe da operação que você sente, você percebe o quanto existe de potencialidade para o uso da tecnologia dentro das organizações. Aí a gente já fala do nível empresa privada, do nível organização do governo, né? Os entes do governo. No bloco anterior, a gente estava falando um pouquinho sobre a forma como os líderes de pessoas são avaliados, né? E uma coisa que me chamou a atenção, você falou, ninguém entra sabendo o que é fazer gestão de pessoas. E eu apontaria, talvez, existem os hard skills que um profissional tem que ter, o conhecimento técnico, saber fazer planilha, existem os conhecimentos que são técnicos, mas existe o que se chama de soft skills. E eu acho que talvez o principal soft skill é efetivamente saber liderar e gerir equipes, gerir grupos de pessoas, né? Conta um pouco da sua trajetória que foi para desenvolver desde a fase que você assume hoje que você não sabia absolutamente nada sobre isso, até hoje que você é um líder de pessoas reconhecido por isso. Legal. Bom, eu tive algumas passagens, eu comecei ali na fase de startup liderando um pequeno time, um time mais simples, né? Depois passei por outras atividades, né? A primeira coisa é você se autoconhecer e reconhecer suas falhas, né? É muito interessante. Eu sou uma pessoa, eu tenho uma presença física grande, eu tenho uma voz imponente, eu tenho uma paixão pelo que eu faço, independentemente de qual seja a área que isso está sendo aplicado. E é muito interessante que isso pode ser muito bom para você empreender uma mudança, mas também pode ser, por exemplo, intimidador. Sim. Então, e a pior coisa que um líder pode fazer é impor a sua opinião. Até porque você não lidera, na verdade, ninguém. Se essas pessoas não quiserem trabalhar com você, acabou o seu time, né? E aí, uma das coisas que você tem que fazer é buscar ferramentas para se autoconhecer. Eu tive a felicidade de, num programa de desenvolvimento executivo lá na Dell, ter contato com uma metodologia que eu acho fantástica,
que eu recomendo para todo mundo que está nessa fase de se autoconhecer, que chama-se Hogan. Tem um monte de profissionais aqui no Brasil, é uma formação e é uma forma de avaliar muito interessante, e ela permitiu uma jornada de autoconhecimento. Pegar exatamente esse exemplo que eu acabei de dar. Olha, quando uma fortaleza pode se tornar uma fraqueza. Olha, isso aqui é um negócio que é só a marca. Se você usar demais, se você for muito intenso, você vai distanciar as pessoas. Aquela questão, eu imagino, né? Você chegando com aquele drive violento, o cara tem quase 2 metros de altura, chegando, alguns funcionários devem ter olhado, alguns colaboradores do seu time, meu, o cara é um pirado, né? O cara é um pilhado, pirado, e está aqui Como é que eu convivo com isso, né? E ao mesmo tempo você quer levar novas ideias, né? Por exemplo, quando isso são dados de mercado, são dados abertos, né? Quando a gente começou a nossa trajetória ali do time de setor público há 9 anos atrás, a gente tinha aproximadamente 5% do mercado de PCs ali do setor público, né? E a gente falou assim, isso é uma coisa que a gente consegue mudar. Né? Mas isso exigia uma mudança de mentalidade, porque você tem 2 caminhos. Você pode vender o pior produto pelo menor preço possível, e a gente na Dell não tem o pior produto para vender, a gente só faz produtos de excelente qualidade, né? Ou você pode buscar destacar a qualidade do seu produto e achar formas corretas e lícitas que essas qualidades sejam reconhecidas, né? Hoje a gente tem quase 40% do mercado de PCs para setor público. A gente, como Brasil, empresas e governo, a gente tem uma posição de liderança de tecnologia, mas no começo, eu lembrei disso, você falou assim, veio um pirado aqui, né? A gente tinha uma participação pequena, como é que a gente vai sair disso? Aí você vai para uma ideia nova, né? E você parte por uma tese de que ela é aliada ao tema ali de que você encontra gente que trabalha no governo, fala assim, bom, pessoal, se tiver coisas de melhor qualidade, vai conseguir fazer melhores coisas pelo cidadão. E de fato consegue, né? E isso envolve essa mudança na cabeça de quem trabalha com você. Fala assim, puxa, mas você fala assim, mas o pessoal ali só vai querer comprar o mais barato que existe pela pior qualidade. A gente tem competidores que fazem isso. O cara vende equipamento de baixa qualidade, que dura 2, 3 anos, o nosso dura 5, 6. E aí você tem que fazer as contas e as coisas saírem. Então envolve essa mudança de comportamento e esse autoconhecimento. E aí, especialmente, é um balanço, né? Então você confiar que as pessoas vão fazer um bom trabalho, né? Ainda que o trabalho não vá ser 100% do jeito que você imagina. Só que não é mais sobre a gente, né? Eu brinco, a melhor coisa que um líder pode fazer é se tornar desnecessário. Então você fazer com que as pessoas, até o ponto que você fala assim, eu sou quase desnecessário. Eu sou necessário para tomar decisões interessantes. Mas para que o business aconteça, você se tornar desnecessário. As pessoas fazerem, fala assim, às vezes você fala assim, deixa o pessoal fazer. Eu tenho um bom mentor lá na Dell, que até hoje se tornou meu chefe novamente, agora que é o Joel. E a gente conversava muito sobre isso. Tem que deixar as pessoas fazerem para as pessoas se desenvolverem. E a gente vai se tornando desnecessário, e aí você consegue fazer um equilíbrio. E quando você confia nas pessoas, é muito interessante, porque você fala assim, será que o cara está trabalhando? Né? A gente teve muita essa polêmica de, vou ficar olhando o cara trabalhando, o que o cara está fazendo. Se a pessoa gosta do trabalho, se a pessoa gosta do líder, de certa forma, e se ela está nesse ambiente de aprendiz, que ela quer aprender, aí fala assim, o cara tem um compromisso pessoal. Eu falo para todo mundo no time, férias é férias, desliga o telefone, assim, tenha como ser acessado, mas não para as pessoas te acessarem, é para uma emergência, mas desliga, vai tirar férias. Se você tem uma questão médica, vai se cuidar. Não fica preocupado, tem um monte de gente aqui na empresa para trabalhar, para resolver as coisas enquanto você está lá. Mas faça isso. Não fique dependente. Por que eu falo isso? Se você tem um compromisso, apresentação do filho, da irmã, da tia, da mãe, do pai, vai na apresentação. A pessoa que está comprometida, ela vai ir numa apresentação às 3 da tarde e ela depois vai achar um jeito de fazer o trabalho que ela tinha que fazer depois do horário, no outro dia. O trabalho vai sair. Você não precisa ficar em cima olhando para o trabalho acontecer. Quando você chega nesse nível de confiança, aí a organização começa a trabalhar de uma forma exponencial. Porque é cada pessoa trabalhando exponencialmente. E aí, de certa forma, é o empreendedor de si mesmo. Sim.
né? É cada um sendo seu empreendedor e o líder sendo um líder empreendedor. Nós estamos conversando com o Bruno Luiz Assaf, Head Brasil de Infraestrutura da Dell Computadores, e nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Espectadores da BMC News, estamos de volta aqui no Analista Visita, conversando com Bruno Luiz Assaf, Country Director de Infraestrutura da Dell Computadores. A gente introduziu a conversa no último bloco sobre dois temas. Eu vou começar perguntando talvez o mais importante deles em termos de desenvolvimento profissional, que é o papel da mentoria. Aí eu queria que você me falasse um pouco tanto da tua experiência com os seus mentores, como foi, o que os seus mentores trouxeram para você, e você como mentor, o que você está trazendo para os seus mentorados. Legal. Bom, primeiro acho que você tem dois tipos de mentor, Mário, e assim, você tem sempre buscar de certa forma um mentor que é o seu gestor direto. Sim. Então quando ele é um cara, obviamente você admira, que tem qualidades complementares à sua, você tem muito o que aprender com o seu gestor. Então eu vou falar sobre isso. E o outro é quando você faz uma análise, como ele falou assim, olha, no que eu sou bom, no que eu preciso melhorar, ou no que eu sou bom, mas preciso ir para o próximo nível. Né? Então tem coisas que às vezes são fortalezas no nível que você está na carreira, mas para o próximo nível você precisa de ainda uma coisa diferente. É muito óbvio você falar de gestão de pessoas, né, mas eu sempre fui um cara muito forte de números, muito forte financeiro, mas quando ia mudar para liderar um segmento de negócio, né, seja o setor público, seja o nosso setor de infraestrutura, o que eu conversava então com o presidente da Dell, que era o meu chefe direto, falou assim, agora você tem que ir para um nível maior em finanças. Você tem que entender as alavancas do negócio, você tem que entender como que você pilota para que as coisas cheguem no final do ano no resultado que a gente deseja de rentabilidade, despesa operacional e etc, etc. Uma participação de mercado. E aí você fala assim, bom, então aí como é que você escolhe um mentor? Então aí você tem que olhar assim, bom, o que eu tenho que aperfeiçoar para chegar aonde a gente almeja? E aí você olha numa empresa assim, quem é bom nisso? Aí você começa a perguntar, quem que é bom nisso aqui que eu quero ser bom? E aí o ideal é você fazer mentorias relativamente curtas. Recentemente, né, eu estive nos Estados Unidos, agora na mudança de função, fazendo um outro tipo de mentoria que é o que a gente chama de um shadow. Né? Então eu passei uma semana, passei 33 horas da semana acompanhando um dos nossos principais executivos da nossa engenharia de desenvolvimento de produto, da Dell lá em Austin, em todas as reuniões que ele estava, inclusive confidenciais, reuniões de discussão de talentos. Então, muito interessante. Trouxe já coisas para cá, como é que ele olhava para o time dele e fazia uma discussão de talentos. Como aproveitar os talentos, como colocar as pessoas certas nos lugares certos. E eu voltei lá melhor, porque eu passei essa semana com ele. Então, fazer mentorias focadas, ter um plano, falar assim, o que eu diagnostiquei que eu quero melhorar e fazer as mentorias associadas a isso. E tem aquelas, como eu falei, com o seu próprio gestor, né, dependendo do desafio de negócio que você tem, é praticamente um MBA. Né? E aí o legal é você ter um gestor exigente. É melhor um gestor exigente, independentemente da forma dele, mais dura ou menos dura, do que você ter um gestor não exigente que não te faz complacente, né? Ser melhor, ainda que ele pareça ser mais legal. Né? Então procurar áreas que tenham desafios, gestores que sejam inteligentes, exigentes e que se importem também. Então o Luiz é exigente, mas se importa com as pessoas, assim como todo mundo ali na Dell. E fazer mentorias focadas naquilo que você quer aperfeiçoar. E eu achei bastante interessante essa questão do exigente, porém gentil, uma série de sutilezas, né? E é por isso que talvez seja chamado de soft skill,
São sutilezas na forma como isso é colocado para você efetivamente extrair o que há de melhor no seu colaborador. Aliás, eu recentemente, né, nesses programas de desenvolvimento executivo, tive até inclusive um aprendizado. Uma outra coisa que é importante como líder, Mário, é você ser muito vocal e intencional naquilo que você fala, né? Uma grande diferença é que aí tudo que você fala passa a ser milimetricamente analisado, né? E às vezes o que você não fala e deixa de falar e você assume que já é algo conhecido é tão importante quanto. Então, um exemplo que eu dou foi um aprendizado também de menos de um ano recente, você tem que estar sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo, é que um ambiente de alta performance é um ambiente de alta exigência, mas isso não deve significar a intolerância a erro. Isso é algo que sempre foi óbvio para mim, né? Ou seja, você tem que tolerar o erro e aprender com ele. O erro tem que, inclusive, ser evidenciado. Isso é muito difícil para a nossa cultura latina e para a nossa autoestima. Todo mundo tem muito medo de errar. Vou retomar aquela frase que você colocou no final do último bloco sobre o trabalho e a vida, né? Como é que ela é mesmo? Trabalhar é viver, mas viver não é trabalhar, né? Conta mais sobre isso. Conta os seus aprendizados sobre essa questão do balanço entre vida profissional e pessoal e como isso impacta na performance, como um bom balanço pode melhorar a performance do empreendedor de si mesmo. Primeiro, eu gosto muito de trabalhar. Quando você trabalha numa empresa bacana, com gente que você gosta, gente correta, gente ética, quando você tem assuntos que você quer tratar com clientes, com instituições, assim, é muito bom trabalhar. Então, eu gosto muito de trabalhar. E passei por 5, 6, 7 diferentes startups, de certa maneira, dentro da Dell ao longo dos 25 anos de carreira, e a gente foi se transformando. Então, gostar de trabalhar, e aí entra talvez na mesma dicotomia do ambiente de alta performance, mais tolerância a erro, gostar de trabalhar não deve significar que você só trabalhe. Então você pode gostar muito de trabalhar, você pode colocar a intensidade máxima no seu trabalho e ao mesmo tempo, quando você está com a sua esposa, com o seu parceiro, com o seu filho ou filha, você conseguir não olhar para o celular e falar assim, não, agora eu estou presente. Isso aí contribui, né? Eu acho que o funcionário, o colaborador, o cara que trabalha, que está bem com aquilo, que gosta daquilo, ele tem uma performance melhor, né? Tem uma performance melhor e quando ele sente que ele pode ser completo, né? Que ele pode ser ele mesmo dentro da empresa, né? Então a gente tem uma empresa muito diversa, tem muita liderança feminina dentro da Dell, né? Tem muitos colaboradores femininos. Nos times que eu liderei, eu tive a felicidade de ter muita diversidade. A gente tem uma área, por exemplo, muito bacana, uma instituição chamada LEAD, que a gente tem dentro da Dell, fica em Fortaleza. A gente tem mais de 100 portadores de deficiência desenvolvendo conteúdo online para aperfeiçoamento digital para portadores de deficiência jovens. Já formou mais de 40 mil pessoas no Brasil. Então, você tem ali, desde o básico de operação de Office, de aplicativos, etc., até ciência de dados, desenvolvimento para estatística, inteligência artificial, e um pessoal que pode ser deficiente auditivo ou pode ter outros tipos de deficiência, se formando, entrando no mercado de trabalho. Na nossa fábrica tem uma quantidade enorme ali de PCDs também, é emocionante. Eu tive há 2 anos lá na fábrica fazendo uma apresentação de final de ano, né? E aí você via uma quantidade, quase uma centena ali de pessoas conversando ali por libras sobre o que eu estava falando, e eu olhava aquilo assim e achava que era mágica, né? Então, assim, é um momento assim emocionante. Então você vê como quando a pessoa se sente completa, eu tenho a possibilidade de usufruir da minha família, da minha vida, de colocar o meu melhor no trabalho, de ser eu mesmo. Tem a confiança eu falo, pessoal, eu não quero saber se você está na apresentação do filho, se você está no médico, o que você está fazendo. A gente tem um objetivo aqui de
de performance empresarial e cada um consegue gerir a si mesmo, né? Quando você vai tirar férias, tenta não tirar todo mundo férias ao mesmo tempo, né? A equipe inteira ao mesmo tempo tirar férias, fala assim, mas ó, se organizem aí, eu não quero ficar controlando que dia você sai, que dia você volta. Quero mais que você consiga comprar uma passagem com antecedência, usufruir melhor por conta disso e ser, quando estiver no trabalho, colocar o seu melhor no trabalho. Então eu acredito, e a Dell é uma empresa de valores muito fortes, né? Eu acredito isso é o nosso fundador, o Michael Dell. Então esse conjunto eu acho que faz a empresa continuar a prosperar e ser essa startup que começou no Brasil há 25 anos e continuar prosperando com todos os altos e baixos que a gente tem, naturais de qualquer lugar do mundo e do que a gente viu na mudança dramática do mundo aí, do mundo de 25 anos para agora. Eu queria conversar um pouco contigo sobre como você vê o futuro da tua área e o futuro da sua área dentro do contexto aí de Brasil e de mundo. Bom, falando de carreira e do ambiente de trabalho, eu vou expandir um pouquinho e falar do tema da moda, que é a inteligência artificial, né? E a inteligência artificial, ela, todo mundo de certa forma tem medo, mas o que vai acontecer? O que vai acontecer com o trabalho? Como é que isso vai ser? Sem dúvida, muitas coisas vão ser automatizadas, mas o poder computacional que a gente tem à nossa disposição agora, ele é só equivalente ao que aconteceu exatamente ali há 20 anos atrás e que tirou a gente ali da era exame do papel, pré-internet, para o mundo que a gente vive hoje. Então foi uma mudança muito rápida, ali num período de 10 anos. Então a gente está falando de saltos que podem acontecer e que exigem conhecimento, e que o conhecimento muda, né? Eu estava assistindo um comercial divertidíssimo na internet, coisa de gente mais antiga, né? Comercial de 85, eu não estava no mercado de trabalho, eu não sou tão antigo assim, de Excel. Um comercial do Excel para empresas de contabilidade. Você imagina uma empresa de contabilidade que não usava Excel, ou que não usa Excel? Não. Pois é, mas em 85 era tudo no papel. Papel e lápis. Livro caixa, né? Livro caixa. E aí você tinha que ter um comercial falando, olha, Excel é um negócio legal que vai ajudar as empresas de contabilidade. Isso acabou com as empresas de contabilidade, o Excel? Claro que não. Mas isso se tornou uma ferramenta que as tornou mais precisas, mais eficientes, melhorou a qualidade das projeções. Então o que a gente tem que olhar para a inteligência artificial, e esse é um mercado muito amplo para quem está entrando, é conheça, se aperfeiçoe, vá além do chat GPT e dos prompts ali, das teclinhas, porque tem muita coisa para acontecer de engenharia, de visão computacional, de robótica, de melhoria de produtos. Ou seja, você chegar numa locadora de carro e em vez de ter que fazer aquele registro de meia hora, ele vê o seu rosto, vê que você é um usuário frequente e você já pegar a chave e sair com o carro. A gente pode melhorar a eficiência de tudo, mas vai precisar de gente para fazer isso. Ela não vai fazer sozinha. Então eu vejo essa como uma grande transformação que vai acontecer agora de mercado de trabalho, de carreira, vai ser a diferença entre aqueles que, as empresas e as pessoas que entram no mindset de empreendedorismo e mudança e adotam essa nova revolução, e as que vão resistir a essa mudança e vão ficar fazendo no papel, no livro caixa, aquilo que poderia ser feito no Excel. Bom, a gente está terminando aqui a nossa conversa com o Bruno Luiz Assaf, Country Manager de Infraestrutura da Dell Computadores, e eu queria que você fizesse suas considerações finais, seus recados aí para o jovem que está empreendendo, que já começou, que quer começar. Bom, primeiro, não tenha medo de errar, não tenha medo de fracassar. Eu tive um fracasso gigantesco ali ao longo da minha carreira. Eu falo um pouquinho disso no capítulo ali do meu livro, que, junto com os outros coautores. É uma leitura interessante, vários autores bacanas. Então não tenha medo de errar, está disponível como e-book também, Histórias de Sucesso, volume 12. Seja arquiteto de si mesmo, né? Não deixe de ser arquiteto de si mesmo. E, acima de tudo, use tudo que está à sua disposição. Use os seus colegas na empresa, use os seus amigos, use tudo a favor de você ser cada vez melhor. Através dessa transformação que a gente começa em cada um, que a gente faz a nossa empresa ser melhor, todo mundo reclama dos processos das empresas, a gente melhora os processos, a gente melhora as empresas, melhora a sociedade. Então, realmente é uma jornada
Espero que quem está começando se sinta empolgado. A vida, se a gente faz isso, pode ser uma vida muito interessante. A gente começou ali, eu comecei dentro da Dell como empreendedorismo, um negócio de algumas centenas de milhões de reais, que chegou a alguns bilhões de reais, com times. Os times são as pessoas, são as coisas mais importantes que a gente tem na Terra. Essa é a diferença entre a Terra e todos os outros planetas que a gente conhece, é a gente. Então não tenha medo da inteligência artificial, porque o que faz a diferença no planeta somos nós. Abrace a inovação e faça a revolução que o mundo quer que você faça. Muito bom, eu acho que são palavras muito inspiradoras, né, para quem está começando sua jornada ou que já está aí para frente na jornada, mas teve alguns tropeços, parar e pensar, se repensar, aprender, principalmente aprender com seus erros, né? E a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer aqui a sua presença, Bruno. Muito legal, muito bom conversar contigo. Muito obrigado, Mário. Foi um prazer. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos, dependendo do horário que forem assistir ao nosso papo aqui. E, com certeza, vamos ver os próximos capítulos. Os novos capítulos ainda estão por ser escritos. E tenho certeza que eles vão ser muito interessantes e inspiradores também. O Analista Visita fica por aqui, estamos aqui na BMC News e convido vocês para acompanharem mais programas conosco. Nós vamos continuar trazendo gente que fala de empreendedorismo, gente que fala de inovação. Obrigado e até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver nos assistindo. Até a próxima.